Pega a sua Bíblia, abra comigo para 2 Coríntios, capítulo 4. Se você está perto de alguém sem Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com esta pessoa, com este irmão, para que todos possam assim ser abençoados com a leitura da palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler até o capítulo 5, verso 1. A irmã Nathalie Nogueira está saindo com os pequenos para ter um tempo maravilhoso também de ensino da palavra de Deus. Está indo lá os meninos. Amém, amém. Antes de ler, irmãos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pedir para que Ele fale conosco nesta noite, para que Ele ministre ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar? Baixe a sua cabeça comigo, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, e agora, Pai, com a Tua palavra aberta. E nós queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz nesta noite. Nós queremos ser edificados pelo Senhor. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Que o homem diminua e que o Senhor cresça nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente e coração, para que nós possamos assimilar a Tua mensagem, o Teu querer, a tua voz ao nosso coração nesta noite. Assim nós oramos e agradecemos pelos dízimos e ofertas levantados nesta noite. Assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler, meus irmãos. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, amém? E nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar de graças para a glória de Deus.
Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, meus amados irmãos. Motivações. Eu vou desligar esse aqui, Vitor. Som, 1, 2. Motivações para viver para Cristo. Motivações para vivermos para Cristo. Meus amados irmãos, nós sabemos que a motivação é um dos principais combustíveis para a vida do ser humano. Nós somos tocados, nós vivemos, nós somos mantidos, nós somos regidos por motivações. Qual a motivação que nos faz comer? A fome, não é isso? Qual a motivação que nos leva a beber água? A sede. Qual a motivação que nos leva a dormir? O sono. Então nós somos tocados, nós somos, amados irmãos, regidos por motivações. O que nos leva a trabalhar? Para muitos, o trabalhar é prazer, é prazeroso. Essa é a sua motivação. Para outros, o trabalho é o meio dele viver, recursos financeiros. Mas há uma motivação para o trabalho. O que te motiva a levantar todas as manhãs? Para alguns, que não é uma motivação tão boa, a dor nas costas. Eu preciso levantar, senão as minhas costas não aguentam. Mas para outros, levantar pela manhã são as responsabilidades do dia. Motiva ele levantar. Para outros, viver. Eu levanto toda manhã porque eu quero viver. Eu não quero passar o meu tempo todo da minha vida deitado. Para outros, levantar de manhã é gratidão a Deus. Eu vou levantar hoje de manhã porque eu sou grato. O Senhor me concedeu mais um dia de vida. E ele levanta da cama porque há gratidão em seu coração. Então, cada um de nós aqui somos regidos por motivações. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, não é diferente. O Senhor Jesus também tinha a sua motivação. O Senhor Jesus, irmãos, ele sabia sobre tudo que ele iria passar. As dores, os sofrimentos. Ele sabia, ele era conhecedor de todo o processo da crucificação. Tanto que, quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ele orou em agonia no jardim do Getsêmani. Tamanha era a agonia do nosso Salvador, que ele soou gotas de sangue. Ele sabia que a cruz viria. Ele sabia que os açoites viriam. Ele sabia que a cruz, ou melhor, que a coroa de espinho viria sobre a sua cabeça. A pergunta é: o que motivou esse homem a passar por tudo isso? O que motivou ele foi o amor dele por nós. O que motivou Jesus passar pela cruz
é porque Ele ama todos os homens, meu amado irmão. Ele ama você. E Ele estava disposto a passar por tudo aquilo para reconciliar o homem com Deus. Ele estava disposto a passar por toda a dor. Não importava a dor que Ele iria passar, desde que Ele pudesse reconciliar você com Deus. Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele ama a humanidade. Ele ama você. Louvado seja Deus. Ele ama, meus amados irmãos, um amor incondicional. Deus bem poderia decidir, pois um Deus soberano que Ele é, decidir destruir toda a humanidade e criar um ser que verdadeiramente o obedecesse, que verdadeiramente o servisse. Mas Ele não faz isso, porque este ser na qual Ele criou, desde o jardim do Getsêmani, Ele ama com todo o seu coração. E então Ele decide mandar seu Filho, para que o Filho de Deus, o seu Filho, pudesse nos reconciliar novamente com Ele. Ele nos ama imensamente. Então, qual é a motivação de Jesus passar pela cruz? O seu amor. Qual a motivação de Jesus? O ministério da reconciliação. Olha o que Paulo diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Paulo vai dizer aí sobre esse ministério, ele vai dizer no versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esta foi a grande motivação de Jesus Cristo. Meus irmãos, e esta deve ser a minha motivação. E essa deve ser a sua motivação como crente em Cristo. Essa deve ser a motivação de nós estarmos aqui. Porque um dia nós fomos amados por um amor incondicional. E este amor incondicional deve ser a motivação de eu servir o Senhor. A entrega de Jesus. E essa deve ser a motivação que deve me levar a servir ao Senhor. Dedicar a minha vida ao Senhor. O seu grande amor por nós. Meus amados irmãos, e eu creio que esta também foi a grande motivação dos grandes homens de Deus do passado. Os grandes homens de Deus do passado passaram o que eles passaram, sofreram o que eles sofreram, renunciaram o que eles renunciaram, devido ao grande amor de Deus pela vida deles. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí, meus irmãos, agora no capítulo 5, ainda no capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. 2 Coríntios 5, 13 e 14. Veja o que Paulo disse. Ele diz: porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Olha o verso 14, que coisa linda. Vamos ler todos juntos? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o que constrangia, veja a motivação do apóstolo Paulo. Ele disse que o amor de Cristo lhe constrangia. Esta palavra constranger significa manter. Esta palavra constranger significa de que a mão do Senhor estava pressionando a sua vida, como se a mão do Senhor pressionasse a sua vida.
E esse pressionar do Senhor era por todos os lados. Ele o constrangia de tal forma, por cima, por baixo, por lado. Este amor o constrangia. Esta palavra constrangir também tem o sentido de um canal aonde o navio tem que passar. É um canal estreito, aonde o navio não pode se desviar, não pode sair. E aquele canal estreito constrange o navio. Esta palavra constrangir significa também que ele era dominado pelo amor de Cristo. Esta palavra constrangir significa que ele era governado pelo amor de Cristo. Esta palavra constranger significa que ele era não somente dominado, governado, ele era controlado pelo amor de Cristo. Ah, irmãos, essa era a motivação do coração deste homem. Interessante. No momento, meus amados irmãos, que Paulo merecia o grande juízo de Deus na sua vida. No momento onde Paulo merecia a disciplina de Deus na sua vida. No momento onde Paulo, ainda Saulo, merecia a dura mão do juízo de Deus na sua vida, porque ele estava perseguindo e maltratando os filhos de Deus. Foi exatamente nesse momento que o amor de Cristo se revelou a ele. Foi exatamente nesse momento onde ele estava batendo nos Lucas da época, naquele momento que estava batendo nas Solanges, as mulheres de Deus da época, que o amor de Cristo se revelou a ele. Foi naquele momento onde ele não merecia o amor de Deus aos nossos olhos. Foi naquele momento que Deus marcou um encontro com ele na estrada de Damasco. E Jesus marcou aquele encontro não para reprimir Saulo, não para castigar Paulo, não para reprovar Saulo, mas ele marca o encontro para demonstrar o abundante amor que ele tinha por ele. Meus amados irmãos, este amor ficou no coração de Saulo. E agora ele está dizendo que este amor o constrange por todos os lados, em toda a sua vida cristã. Ele é motivado por este amor. Mas havia outras coisas, outras verdades que motivavam o apóstolo Paulo. Não somente o amor, mas também as posses que ele alcançou por meio do amor de Cristo. Essas posses que ele passou a possuir também o motivava. E essas posses que o apóstolo Paulo passou a ter, devido ao amor de Cristo, também são as mesmas posses que nós temos, que também devem nos motivar, Marília, que também deve nos levar a viver a 1000 por hora, a 220 na fé, motivados a servir o Senhor. Quais são essas posses que Paulo achou em Cristo que o motivava? Versículo 1 do capítulo 4, nos mostra a primeira posse. Ele diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Qual era a primeira posse do apóstolo Paulo? Que Cristo concedeu pelo seu amor. Ele está dizendo que ele tem um ministério. Ou seja, ele tem um ministério grandioso, amados irmãos. Deus concedeu àquele homem um ministério grandioso. Meus irmãos, é o ministério da reconciliação. É um ministério inigualável, é um ministério celestial, é um ministério divino, é um ministério da vida. Ele está dizendo neste versículo que ele alcançou esse ministério não pela sua habilidade de pregar e de ser, mas ele diz que foi segundo a misericórdia de Deus na sua vida. Deus teve misericórdia dele e lhe concedeu esse ministério. E aí ele diz: eu não devo desfalecer, porque Deus me concedeu
um grande ministério. Diante das provações, diante das lutas, diante das aflições, diante das dificuldades, eu não posso desfalecer, porque foi-me dado um ministério, e esse ministério me mantém motivado. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo também é exemplo de aflições. Veja comigo o capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 8 e 9. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Olha as aflições deste homem. Se fosse qualquer um, já haveria abandonado o ministério, mas veja o que ele diz aqui. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, prestaram atenção no que ele está dizendo aí? Ele está escrevendo para a igreja dizendo: meus irmãos, teve um momento na minha vida aonde eu já tinha sentença de morte. Agravou sobremaneira a perseguição sobre mim, agravou sobremaneira a dificuldade e as aflições que eu estava enfrentando. Mas mesmo diante dessas grandes aflições, esse homem se mantinha motivado, porque ele tinha o glorioso ministério, e ele tinha o amor de Cristo em seu coração. Meu amado irmão, eu não quero menosprezar, me escute bem, eu não quero menosprezar o que você está passando. Pastor, não entende o que eu estou passando. Me escute, eu não quero menosprezar o que você tem passado. Mas você e eu, nós temos motivos de estar motivados para servir a Cristo. Você e eu temos motivos para não desfalecer. Porque você também é alvo do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Deus também deu a você um ministério grandioso. Você não perdeu o seu ministério grandioso. Deus deu a você um ministério grandioso. Amém? Você tem um ministério. Pastor, só o Senhor tem um ministério. Imagina! Todos os crentes em Cristo, no momento da sua salvação, Deus o chamou por um motivo. E enquanto você estiver respirando, meu querido, o seu ministério ainda não acabou. E esse ministério, os anjos, Marília, atentam para ele. Certa vez, um pastor metodista estava desanimado devido às lutas, e ele procurou um grande pregador escocês. O nome desse pregador era Alexander White. Ele ligou para Alexander White para pedir conselhos. Ele falou: pastor, eu estou querendo abandonar o meu ministério. Alexander White escreveu para ele e disse: nunca pense em desistir, porque os anjos ao redor do trono invejam o seu trabalho maravilhoso. Os anjos ao redor do trono invejam o ministério que Deus nos outorgou. Eles gostariam de estar aqui. Certa vez, tentaram persuadir Billy Graham, o grande pregador batista, a se candidatar ao Senado dos Estados Unidos. Billy Graham disse: eu vou rebaixar o meu posto de ser o embaixador da pátria celestial para ser um simples senador dos Estados Unidos. Nós somos embaixadores de Deus. Meus amados irmãos, eu não sei como você vê a sua carreira cristã. Eu não sei como você vê a sua vida cristã.
mas eu sei que Deus olha para ela como algo grandioso, espetacular. Quando eu, na minha humanidade, cada um de nós passamos por estes momentos de dificuldade, de desânimo, e eu vou orar, Marília, eu coloco o meu joelho no chão, o Espírito de Deus fala: Natanael, Deus te deu um ministério grandioso, rapaz. E isso me mantém motivado. Louvado seja Deus. Mantenha motivado, querido. Você é alvo do amor de Cristo. E o seu ministério ainda não acabou. Pastor, eu já fiz de tudo na igreja. Vou aposentar, vou pendurar a minha chuteira. Que pendurar chuteira nada? Você está respirando ainda, o seu ministério não acabou ainda. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos ganhar almas para Cristo, vamos fazer a obra de Deus, meus irmãos. Se você canta, cante. Se você ensina, ensina. Se você cuida do som, cuide do som. Se você cuida da mídia, cuida da mídia. E faça isso com motivação. Porque você é amado por Cristo. E porque Deus te deu um ministério glorioso. Segundo, meus irmãos, qual era a outra posse que Deus deu para Paulo e para todos nós? Está no verso 7. Vamos para lá? Capítulo 4, segunda carta de Paulo. No versículo 7. Ele vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. Paulo tinha um ministério grandioso. Agora ele está dizendo que ele tem um tesouro valioso. Talvez essa comparação para nós não nos torne tão familiarizado com essa comparação do apóstolo Paulo. Mas para os coríntios, amados irmãos, isso era muito comum. Porque naquela época era muito comum guardar os objetos extremamente valiosos em quê? Em vasos de barro. Guardava-se joias, guardava-se dinheiros, guardava-se ali coisas preciosas, pergaminhos. Talvez o seu bisavô fez isso. Fez isso alguém? Guardava coisa preciosa em vaso de barro? Mais água hoje, né, irmão José Coutinho? No passado ele guardava água. Mas nessa cultura, colocava-se coisas preciosas dentro de vasos de barro. E todos nós sabemos que os vasos de barro são quebráveis. Eles desgastam com o tempo. Eles podem ser até trincados. Eles envelhecem. As pessoas, ao olhar para aquele vaso velho, não imaginava de que no interior dele havia o quê? Algo valioso. Talvez isto é certo quando pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, já envelhecido, queimado do sol, cheio de cicatrizes, porque eu creio que Paulo tinha cicatrizes, porque a palavra de Deus vai dizer que em Listra veio uns, eu ia falar uma palavra forte aqui, veio uns terríveis judeus de uma cidade vizinha e mexeram com os moradores de Listra para apedrejar Paulo. A Bíblia diz que eles deram Paulo como morto, arrastaram Paulo e jogaram para fora da cidade. Eu creio que a pele deste servo de Deus, deste homem de Deus, era cheia de cicatrizes. Mas eles não sabiam o tesouro que havia dentro de Paulo. Talvez nos dias de hoje, o mundo aí fora, estão olhando para a igreja, estão desprezando a igreja, sim ou não? Estão desprezando a igreja, zombam da igreja, fala que a igreja é ultrapassada, fala que a igreja é arcaica. Mas eles não sabem o tesouro que há dentro da igreja. Talvez muitos olhem para você e desprezam você como crente. Ou talvez você mesmo olha para si mesmo
Você está olhando para si mesmo e está se entristecendo, porque você está se esquecendo de que dentro de você há um tesouro. Versículo 7 do capítulo 4. Nós já lemos, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? É o tesouro do Evangelho de Cristo. O imensurável tesouro do Evangelho. A glória inigualável do Evangelho está dentro de nós. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo vindo para morrer pelos pecados do homem, é Jesus Cristo sendo sepultado e Jesus Cristo ressuscitando ao terceiro dia. Este é o Evangelho. E é esse tesouro que está dentro de nós que ninguém pode roubar. Satanás, o nosso adversário, não pode tirar de nós. Mas, meu amado irmão, você não é o que os outros dizem ser, ou o que você diz ser. Você é o que Deus diz que você é. Você é como, não é como os outros te veem, mas você é como Deus te vê. E como Deus te vê? Obviamente, Ele vê você, sim, num corpo mortal. Obviamente que Ele vê você com um corpo cheio de fraquezas, cheio de dor. Mas Ele também vê você como portador do maior tesouro dessa terra. Você tem o Evangelho de Cristo. Irmãos, e esta mensagem que motivava Paulo. Paulo, quando os outros olhavam para ele, todo acabado, ele não queria nem saber. Lembra quando ele chega em Atena e prega para aquele monte de atenienses, zombaram dele ali? Era o tesouro que estava dentro dele, o poder do Evangelho. Meus irmãos, esse vaso aqui, o nosso corpo, ele é quebrável, ele desgasta, ele é fraco, ele é frágil. Mas há um poder inalterável dentro de nós. O mesmo poder de quando você conheceu o Evangelho, quando conheceu Cristo, ele mantém, ele ainda continua dentro de você. Ele está aí. E Paulo não se abatia, porque ele tinha essa convicção do poder de Deus dentro de si. Veja o que ele passa, versículo 8 e 9. Veja lá. Ele diz, em tudo somos atribulados, claro, mas não angustiados. Por quê? Porque ele tem o poder de Deus dentro de si. Ficamos perplexos, mas não desanimados, porque ele tem o poder do Evangelho dentro dele. Perseguidos, mas não desamparados. Cristo prometeu que não desampara. Abatidos, mas não destruídos. Graças a Deus por isso. Meu amado irmão, fique firme no Senhor. Amém? Sinta motivado, porque dentro de você há um tesouro inigualável. E é interessante que a palavra de Deus diz que é por meio dos vasos frágeis e fracos que Deus é glorificado. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. É por meio de vasos como eu e você que Ele é glorificado. Ah, se eu tivesse aí corpo do irmão Michel, forte, eu ia fazer mais. Se fosse igual o Lucas, esbelto, assim, todo, não. É por meio de vasos frágeis como nós que Deus quer manifestar a sua glória, querido. Da maneira que você é, da fraqueza, a fraqueza como diante das suas próprias fraquezas, das suas próprias limitações. É dessa forma que Deus quer usar.
Amém? Isso motivava o apóstolo Paulo. E eu quero concluir, irmãos, dando a última posse do apóstolo Paulo, que também o motivava. Ele tinha, meus amados irmãos, um ministério glorioso, grandioso. Ele tinha um tesouro valioso, mas ele tem outra coisa que nós também temos. Ele tinha uma esperança gloriosa. Versículo 13, veja o que diz, capítulo 4, 13, ele vai dizer: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Meus amados irmãos, este homem, ele tinha atitude de fé, ele tinha atitude de fé. O apóstolo Paulo, ele via tudo numa perspectiva de fé. Ele analisava cada situação, cada visão, a sua ótica de enxergar as coisas, de ver as coisas, era pela fé. E assim deve ser a nossa vida. Deus vai fazer com que 4 escritores da Bíblia, eles se repetem, mas em 4 passagens da Bíblia, venha nos dizer de que o justo pela sua fé viverá. Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. Esses 4 livros Deus fez com que viesse repetir de que o justo pela sua fé viverá. A força motivacional de Paulo, meus irmãos, era a sua fé. A força motivacional da igreja deve ser a fé. Nós precisamos crer no poder do Senhor, no agir do Senhor. Era isso que também motivava o apóstolo Paulo. Ele era um homem de fé. E a sua fé levava ele a estar certo de que tudo que ele passava, um dia iria passar. A sua fé levava ele a crer de que tudo era momentâneo, de que tudo é passageiro. Veja o que ele diz no versículo 17 do capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja que esse homem está dizendo. Ele está dizendo que a tribulação desta vida não durarão por muito tempo. A nossa leve e momentânea tribulação é passageira, queridos. É momentânea. Aí você pode dizer: Paulo, você está dizendo que a minha leve e momentânea, que a minha tribulação é leve? Você não sabe o que eu estou passando. Meus amados irmãos, quando ele diz leve tribulação, ele está comparando com a grande medida do sofrimento de Cristo. Tudo aquilo que nós passamos, se nós formos comparar com o que Cristo passou, será leve. Ele está dizendo que é leve porque ele está comparando com o peso eterno de glória. Ele está dizendo que tudo que nós passamos, as aflições que nós sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que todo e qualquer sofrimento. Fique certo disso, querido. O apóstolo Paulo estava sempre motivado, porque ele olhava para além desta vida. Se o seu olhar, querido, é só para esta vida, se a sua prioridade é sempre esta vida, eu quero lhe dizer algo muito triste. Você nunca vai ser um cristão motivado. Você nunca será um crente motivado. Se o seu olhar é só para esta vida, seus anseios é só para esta vida, se a sua prioridade é só essa vida, se a sua esperança é só aqui, pode esquecer. Palavra de Deus, o próprio Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos o que, irmãos? Os mais miseráveis de todos os pecadores. O crente em Cristo, ele tem os seus pés na terra e os seus olhos no céu.
Ele vive aqui, mas ele não é daqui. Ele está aqui de passagem. Porque existe tantos crentes caindo aos bambaque para lá. Ai, pastor, me ajuda, pegue na minha mão. Porque está olhando somente para este mundo. Tire os seus olhos daqui e olhe para o Senhor. Meus amados irmãos, Paulo estava certo de que tudo um dia iria passar. Não coloque seu coração naquilo que tem prazo de validade, meus irmãos. Essa vida tem prazo de validade. Essa semana nós fizemos um culto fúnebre, né, irmã? Nós temos uma equipe agora na igreja. A equipe que dá assistência aos velórios da cidade. Cedinho, na quinta-feira, me ligaram: pastor, morreu meu marido. Dá para o senhor fazer o culto? Amém. Vamos lá. Liguei para os irmãos, chegou lá pegamos o cantor cristão e pregamos a palavra de Deus para aquela família. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a nossa vida tem prazo de validade. Tudo nessa vida tem prazo de validade. Nós precisamos olhar para o que é eterno. Capítulo 5, verso 1, estou encerrando. Ele diz, vamos ler todo junto, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Precisamos lembrar de que esse edifício que ele está falando não é a mansões celestiais. Esse edifício que ele está falando aqui, ele está falando do corpo nosso que será glorificado um dia. Sabe aquele vaso trincado, aquele vaso velho, empoeirado, que Paulo estava usando como metáfora do nosso corpo? Realmente, esse é o nosso corpo. Mas Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito de Deus, que um dia este corpo vai ser um corpo glorioso. Um corpo que não apresentará sinais de fraqueza. Um corpo que não envelhecerá. Essa é a nossa esperança. Um corpo que não adoece. Meu amado irmão, o nosso corpo... estou terminando, mas quando eu cheguei lá no Pará, alguns ficaram alegres. Outros ficaram tristes, falou: pastor, como o senhor está envelhecido. Eu falei: é isso mesmo, eu estou envelhecendo. Mas eu tenho algo dentro de mim aqui que está louvado, que está renovando cada dia. Esse é o nosso corpo, querido. Mas nós precisamos olhar para o que é eterno. A palavra de Deus diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhante ao seu corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um ministério grandioso, irmãos. Nós temos um tesouro valioso e nós temos uma esperança gloriosa. Qual é a motivação da sua vida? Você tem sido um crente motivado? Em nome de Jesus, hoje à noite, deixa Deus fortalecer a sua motivação. Deixa Deus fortalecer a sua vida. Sai daqui hoje à noite flutuando, dizendo: pastor, Deus falou no meu coração, porque eu tenho o amor de Cristo. Deus me deu um ministério grandioso. Deus colocou dentro de mim um tesouro valioso, e eu tenho uma esperança gloriosa. Que Deus nos abençoe. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você hoje à noite. Alguém hoje à noite: pastor, Deus falou no meu coração. Eu estava precisando ouvir esta mensagem. Eu quero dizer para o Senhor que eu estava desfalecendo, mas Deus motivou o meu coração. E eu estou saindo daqui repleto, totalmente motivado a continuar a minha carreira cristã, a ser a mulher de Deus na qual Deus me chamou para ser, a ser o homem de Deus que Deus me chamou para ser.
eu vou continuar firme. Alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém assim, amém, meu querido irmão, graças a Deus. Há mais alguém assim? Ore por mim, pastor, eu quero me manter motivado. Amém, graças a Deus. Amém, meu amado irmão, amém, querido. Há mais alguém assim? Amém, minha irmã. Há mais alguém? Levante a sua mão. Amém, minha irmã. Graças a Deus. Você que está em casa, se Deus falou o seu coração, coloca um amém aí, querido. Coloca um amém e diga, pastor, ore por mim para me manter firme, motivado no serviço, na caminhada cristã. Alguém mais? Alguém hoje à noite que poderia dizer, pastor, eu ainda não tenho esse tesouro valioso no meu coração. Eu ainda não tenho essa esperança gloriosa, pastor. Por quê? Porque eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho certeza de vida eterna. Teme dentro de mim para onde eu vou após a minha partida. Ó querido, se você é esta pessoa, Jesus está batendo no seu coração. E Jesus pode te dar a segurança eterna a partir de hoje. Você realmente precisa reconhecer Ele como seu Salvador pessoal. Você precisa apenas reconhecer que és um pecador e dizer, Senhor, eu entrego 100% da minha vida ao Senhor. Eu faço uma entrega total da minha vida ao Senhor hoje. E se você fizer isso e recebê-lo como seu Salvador, Ele vai te salvar. Amém? Ele vai fazer de você uma nova criatura. E a morte não vai ser mais o seu temor. E a insegurança não vai ser mais o seu coração. Alguém assim, eu quero receber Jesus como meu Salvador pessoal. Alguém? Eu ainda não sou salvo, mas eu quero entregar hoje a minha vida ao Jesus. Fiquemos em pé, queridos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá motivos de viver uma vida motivada para o Senhor. Ó Deus, que estas verdades pregadas hoje à noite possa perdurar no meu e no coração dos meus irmãos. Que sempre, sempre, seja em qualquer situação ou circunstância, nós venhamos lembrar de que somos amados pelo Senhor. De que a grande motivação de Jesus passar pela cruz foi o amor dele para conosco. Ó Pai, obrigado porque ele não desistiu, obrigado porque ele foi até o fim e entregou a sua vida por nós. Pai, obrigado pelo ministério grandioso que o Senhor nos deu, de sermos embaixadores do Senhor nessa terra. Cada um dos meus irmãos, no bairro onde eles moram, no trabalho onde eles estão, na família onde eles estão inseridos, cada um de nós somos embaixadores ali. Embaixador de um reino do mais altos céus, de um reino eterno, de uma glória imensurável. Louvado seja Deus por ter nos dado este grande ministério. Obrigado, Pai, pela esperança que temos. Aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Graças a Deus, nós temos um lar, Pai, que o Teu Filho preparou para nós, e estamos caminhando para este lar. Ajuda-nos a olhar para os céus, ajuda a olharmos para aquilo que em breve, eu creio, Pai, que em breve, muito em breve, nós teremos o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando Ele chegar, me ajuda e ajuda os meus irmãos a estarmos motivados nos seus santos e retos caminhos, a estar servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Pai bondoso, nos conceda uma semana de vitória, assim nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus.